Olá, boa noite. Meu nome é João Vitor, tenho 16 anos e hoje eu vou falar sobre preconceito contra pessoas LGBTQIA+, na história mundial. Primeiramente, gostaria de fazer duas perguntas para vocês. Vocês têm noção se já praticaram preconceito? E também, vocês na verdade sabem o que é essa sigla? A sigla LGBTQIA+, engloba muitas pessoas que são lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queers, intersexos, assexuais, agêneros e pansexuais. E o mais significa que existem demais orientações sexuais e identidade de gênero. Bom, as pessoas LGBTQIA+, sempre existiram na história, desde a antiguidade clássica até nos povos nativos, antes da chegada dos europeus. Porém, além dessas pessoas sempre existirem, também existiu sempre outra coisa, o preconceito. O preconceito contra pessoas LGBTQIA+, chamado de LGBTfobia, ocorre quando pessoas desrespeitam as outras só por elas serem dessa comunidade. E assim, no Brasil, a gente tem o primeiro registro disso em 1614, quando um indígena chamado Tibira foi morto por jesuítas, que são padres que eram mandados pela Igreja Católica para pregar o Evangelho. E isso acabou sendo considerado uma forma de preconceito, porque esse indígena era gay. E a Igreja Católica é uma das principais formas da LGBTfobia, uma das principais causas, das principais disseminações. Porém, nem sempre foi assim. Até o século XII, a Igreja Católica Romana celebrava o casamento entre pessoas homossexuais. Porém, quando o casamento sacerdotal foi proibido, a celebração dos casamentos homoafetivos também foi. A partir disso, muitas pessoas da comunidade acabaram sendo perseguidas e até mortas. Mas também, o preconceito não foi só endossado pelo cristianismo. Na Segunda Guerra Mundial, diversos homens gays foram mandados para campos de concentração e extermínio por serem gays. E eles eram mandados com um triângulo rosa invertido. De acordo com Casey Terrington, ele disse que os nazistas queriam expurgar o país da homossexualidade. Também, no capitalismo, o patriarcado é o que mais contribui para a disseminação dessa ideia homofóbica e transfóbica, porque ele acaba visando a família nuclear heterossexual, forjando as divisões entre as pessoas e acabam resultando em ideias homofóbicas e normas de gênero reacionárias. Porém, a luta LGBTQIA+, nem sempre foi coisas ruins. No século XX, um movimento muito importante foi a Revolta de Stonewall. A Revolta de Stonewall foi um movimento de uma série de manifestações que foram feitas pelas pessoas da comunidade ao sofrerem preconceito por uma invasão policial no bairro Stonewall Inn, em 28 de junho de 1969, em Manhattan, Nova York, Estados Unidos. Mas também, apesar de ser bom essa questão da luta, também tem uma coisa ruim, porque o que fez essa série de manifestações acontecerem foi o preconceito. E o preconceito no século XX é algo muito importante também para a história, e principalmente em dois fatores. O primeiro fator é a questão da AIDS. A AIDS é uma síndrome da imunodeficiência humana causada pelo vírus HIV. Porém, nos anos 80, ela não era chamada popularmente assim, e sim de peste gay. Outro nome que também tinha era a doença dos 5Hs, que seriam os homossexuais, haitianos, pokers, que são prostitutos em inglês, heroinomanos, que são usuários de heroína, e também os hemofílicos. Também, no mesmo século, a homossexualidade foi considerada uma doença mental. Em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria considerou a homossexualidade uma desordem, fazendo com que diversos cientistas tentassem provar que existia um distúrbio mental nos gays. Já em 1977, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, acabou classificando a homossexualidade, que acabou sendo chamada de homossexualismo com uma conotação patológica, na Classificação Internacional de Doenças. Felizmente, em 1990, a homossexualidade foi retirada da lista. Porém, até hoje, vários países criminalizam pessoas LGBTs e até acabam tendo penas de morte contra elas. Só para vocês terem uma ideia, em ano passado, 2021, acabou que, de uma pesquisa de 195 países, 69 criminalizavam ainda pessoas LGBTs, sendo desses 10 que tinham a pena de morte. Esse número, 69 países, são quase o triplo de países
que legalizam o casamento homoafetivo, que são 25. Felizmente, o Brasil é um desses países que legalizam o casamento homoafetivo e também tem a LGBTfobia como crime. Porém, isso também não impede a disseminação dela. Só para vocês terem uma ideia, ano passado, o Brasil foi considerado, pelo 13º ano consecutivo, o país que mais mata pessoas trans no mundo. E também, pelo 4º ano consecutivo, que mata mais pessoas LGBTQIA+. Outro exemplo também disso sou eu. Sim, eu mesmo. Eu sou gay, eu só tenho 16 anos e já experienciei preconceito na minha vida inteira. Seja de quando eu era pequeno, por só me expressar de formas que, digamos assim, não másculas, até hoje em dia quando eu sou aberto em relação a isso. Porém, hoje em dia eu trato isso de uma forma bem diferente e até melhor do que eu tratava antes. Porque agora eu sei que essas pessoas que me tratam mal, na verdade são erradas, e não eu só por ser gay. Voltando ao mundo, em 2021, houve 375 assassinatos de pessoas trans, 7% maior do que o de 2020. Desses, 70% eram só nas Américas e 38% só no Brasil. A pessoa mais nova que sofreu transfobia ao ser morta foi uma adolescente aqui do Brasil. Ela se chama Carol Ravante. Ela só tinha 13 anos quando acabou sendo morta. Ela vivia na cidade de Camocim, no Ceará. Só para vocês terem uma ideia, gente, ela é mais nova do que eu. O que vocês fariam se vocês estivessem no lugar da família dela, dos amigos dela? Vocês lutariam por ela? Outra coisa também que é importante ressaltar é que, de todas as pessoas mortas, a média foi de 30 anos, que nem é o dobro da minha idade. Então, as pessoas nem chegaram à terceira idade e já morriam só por ser quem elas são. O exemplo mais recente é a varíola dos macacos. O motivo é que o diretor-geral da OMS acabou falando que para homens que têm relação com outros homens, acabarem diminuindo o contato entre as relações sexuais e também os parceiros. Isso acabou sendo falado porque, em muitos dos casos, apesar de ser uma doença que transmite para todos os tipos de pessoas, existem muitos casos que são de homens que têm relações com outros homens. Isso acabou acontecendo. E essa fala dele acabou gerando um aumento do preconceito e acabou também gerando medo e mudança na vida dos gays e dos bissexuais. Mas vocês lembram da primeira pergunta que eu fiz para vocês? Se vocês já têm noção de já praticaram preconceito? Se sim, vocês são um resultado da sociedade do passado, um papel da atual e até uma causa da futura, se eles continuarem assim. Diversas pessoas e casos mostram que o preconceito é errado, mas ainda infelizmente presente. Por isso, é importante muito saber sobre, além do preconceito, a luta LGBTQIA+. Selecionei alguns livros que são muito importantes para esses dois temas, porque aprender sobre isso, além de te transformar em um indivíduo melhor, também melhora a sociedade. E por último, apesar de sermos de gêneros e sexualidades diferentes, todos nós somos humanos, ou seja, todos nós somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. E lembre-se, você não precisa ser LGBT para lutar pela luta LGBTQIA+. Ou seja, você não precisa ser da comunidade para lutar contra o preconceito. Obrigado, boa noite.